Queridos, paz e graça, é um grande prazer estar com vocês para gravar hoje mais uma pré-aula. Somos aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teófilo Otoni, aqui em Minas Gerais. Falamos direto da EBP, Escola Bíblica de Professores, em Foco. Querido, é um prazer estarmos mais uma vez gravando mais uma pré-aula e, acima de tudo, uma revista muito boa e muito moderna. Hoje nós vamos falar da lição de número 5, que traz como título As Consequências das Escolhas Precipitadas. Tem muita coisa boa para ser falada nessa pré-aula. Principalmente, tem muita coisa boa que nós precisamos aprender para levar para a nossa sala de aula. Eu queria que você pegasse papel, pegasse caneta, ou então colasse e copiasse, ou copiasse e colasse, como diz a minha amiga Tainê, e que você possa levar para a sala de aula aquilo que você tem de melhor, aquilo que você está estudando e selecionando para que a sua sala aprenda com essa revista. O grande escritor Elenay Cabral, um homem de Deus, que trouxe uma revista moderna que fala sobre o Deus de toda provisão. A leitura bíblica em classe dessa lição de hoje, de número 5, está em Gênesis 13, do 7 ao 18. Que você possa, durante a semana, querido, pegar pequenos textos e mandar via zap ou então via mensagem para os seus alunos, para que eles possam reviver durante a semana tudo o que vai acontecer no domingo, que é essa pré-aula que vai ser falada. No domingo em que você vai lecionar essa aula. É bom você que é professor, que você continue estudando, mesmo que você não lecione. Mesmo que você não esteja à frente, querido, não pare de estudar. Nós aprendemos dia após dia. E à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos nos aproximando ainda mais de Adonai. É um grande prazer ter vocês em nossa companhia. Queria mandar um grande abraço às pessoas que compartilham a nossa aula, que deixam like, que sempre escreve, que está orando para esse projeto. Esse projeto não é nosso, esse projeto é de você, que sempre tem se dedicado, que sempre tem honrado a Deus através dos estudos sistemáticos. Eu vou iniciar mandando um grande abraço a Mário Pires, a Edilson Queiroz, a Marcelo Cunha, a Hendrick Amaral, a Marcelo Godoy Douro, a Alexandre Dias Isário, ao Diácono Guilherme Reis de Lima, lá de Campo Verde, no Mato Grosso. Grande abraço a vocês, querido, que Deus possa nos abençoar e conduzir-lhes num caminho seguro e, acima de tudo, que sua aula seja bênção na presença de Adonai. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida que nós lemos, nós vamos parar e eu vou ler aqui um pouco do que eu escrevi, um pouco do que eu anotei. Eu vou deixar abaixo da lição também, para que você copie, cole e leve para a sua sala. Querido, como é bom nós termos aulas com didática, como é bom nós fazermos uma aula diferente. Recentemente, agora eu estava lecionando aqui na sede, porque nós tivemos ceia no domingo pela manhã e a lição foi na terça. E eu tive uma sala muito dinâmica. Eu coloquei as pessoas para refletirem sobre o que essa lição está trazendo, sobre o que essa lição está abordando e, principalmente, envolva a sala em tudo que você vai falar. Coloque em pontos diferentes para que pessoas leiam em lugares diferentes. Envolva as mulheres, envolva os homens. Quando a classe é única, é muito bom você trabalhar dessa forma. Envolva todos que estão em volta para que eles sejam participantes da aula. E, acima de tudo, para que eles entendam aonde você quer chegar. É o seu dever como professor orientar e trazer algo novo para a sua sala. A introdução dessa lição diz o seguinte: Deus chamou Abraão enquanto ele vivia em Ur dos Caldeus. O Senhor prometeu ao patriarca que sua descendência seria grande. Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Talvez ele devesse partir sozinho, mas levou seu pai e o seu sobrinho Ló. Estes o acompanhavam, levando mulheres, filhos, servas, gado e tudo quanto podiam carregar. Durante um bom tempo, Abraão e Ló caminharam juntos e unidos. Porém, as confusões e as brigas começaram a surgir entre os servos de Abraão e Ló. Na lição de hoje, veremos a discussão que levou Abraão a se separar do seu sobrinho Ló. Veremos também que o sobrinho de Abraão, Ló, em um gesto precipitado, tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. Querido, nesse tópico de introdução, é de extrema importância você colocar para a sua sala algo muito interessante, algo muito detalhado sobre essa lição.
Eu falei há um pouco tempo aqui, fiz a brincadeira sobre a ferramenta e uma cor. Hoje eu queria que você refletisse sobre algo muito interessante. Eu fiz aqui na igreja e foi muito bom. Eu perguntei às pessoas qual a cor da minha camisa, eu estava com a camisa branca, qual a cor da ponta do meu sapato, que era branco, qual a cor da ponta da caneca, que é branco. E eu fui perguntando algumas coisas rápidas, num pensamento único, sobre a cor branca. E todos respondiam branco, branco, branco. Eu falei assim, a vaca bebe o quê? Todo mundo respondeu leite. Nós precisamos levar para a nossa sala que as pessoas ainda continuam vivendo aquilo que elas estão ouvindo, aquilo que elas estão colhendo aí fora. E o mundo tem jogado muita coisa para os servos de Deus. Essa introdução, você vai fazer essa brincadeira e levar para a sua sala de aula, que a base dessa lição é exatamente nos trazer o conhecimento sobre nossas escolhas. Ao observarmos aqui os servos do passado, nós analisamos e entendemos que nós podemos aprender quando não se tem uma visão espiritual. Nós passamos a entender que nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Quando não se tem uma visão espiritual, nós passamos a correr como o mundo corre, nós passamos a analisar como o mundo analisa, e é interessante que nós corremos um grande risco de fazer umas grandes besteiras. Nós corremos risco de fazer besteira quando nós não somos guiados, quando nós não temos uma visão espiritual. Essa é a base para você iniciar essa aula. Note que grande parte vai responder a vaca bebe leite. E muita gente tem errado por não ter visão espiritual, ok? O tópico de número 1 da nossa lição fala sobre o cuidado com as escolhas. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala o seguinte, que a obediência a Adonai, ou seja, a obediência a Deus, essa obediência nos faz prósperos, tanto no sentido carnal, quanto também no sentido espiritual. Querido, Abraão, ele era um grande empresário. Abraão não era um Zé Ninguém, parente de coisa nenhuma. Ele não era o cocô do cavalo do bandido que não entrou em cena. Não, Abraão ele era um grande empresário. Ele trazia consigo muitos empregados, ele trazia gado, ele trazia ovelhas. Ele traziam pessoas que o admiravam e serviam a Adonai por causa da fidelidade dele. É interessante que quando nós analisamos, nós devemos perguntar na nossa sala de aula quantas pessoas estão observando o seu modo de servir a Deus e serve a Deus por sua causa. A gente já parou para analisar? Você já fez essa pergunta para você mesmo de manhã cedo? Quantas pessoas me observam? Quantas pessoas param e olham para mim e servem a Deus por minha causa? Não estou falando aqui que é um dever que as pessoas sirvam a Deus porque você é um excelente servo, não. Mas pessoas se convertem por causa do seu testemunho, pela sua admiração a Deus, pelo seu modo de se preservar diante de uma sociedade corrompida, pelo seu modo de se comportar diante da adversidade e principalmente diante de uma crise. Quer ver algo interessante sobre Abraão? Gênesis 13, o versículo de número 1, só que nós possamos conhecer, diz assim: Avrão, é a versão judaica, subiu do Egito, ele, sua mulher e tudo que possuía. Gênesis 13, 1 e 2. E Ló estava com ele para o Negev. Abraão se tornou rico com muito gado, prata e ouro. Abraão se tornou rico com muita prata e ouro, com gado. Então Abraão não era uma pessoa pobre. A descendência de Abraão já vinha da descendência rica, querido. E é interessante que ele traz consigo todas as coisas, larga a parentela para seguir Adonai. Nós falamos dos erros que Abraão teve lá em Gênesis 11, e nós falamos agora da segunda chamada, que ele larga as coisas e vai rumo ao desconhecido em obediência a Adonai. O tópico de número 2 fala: Abraão fez a escolha certa. Será que nós, como servos de Deus na atualidade, temos feito escolhas certas? Às vezes nós achamos que nós estamos fazendo escolha certa, mas estamos fazendo escolha errada. Nesse tópico, eu queria que você levasse para a sua sala aqui alguns fatos que nos chamam a atenção quanto ao termo crise e o porquê desses fatos
devem ser expostos para a nossa sala de aula. Quais são esses fatos? Então anote aí. Primeiro, nesse tópico, entenda, a crise ela pode ser por causa da falta de diálogo com o Pai Celeste. É interessante que quando nós fazemos tudo primeiro e depois comunicamos a Deus, vai dar errado. Entenda? Então, a primeira tese é o porquê da crise e um fato que nos chama a atenção. São 3 os fatos, mas um que nos chama a atenção é quando nós deixamos de ter diálogo com o Pai Celeste. Nós passamos a fazer tudo primeiro e depois nós vamos pedir direção a Adonai. Querido, um pai, ele não quer colaborar com um filho que primeiro tomou decisão e depois o comunica. O pai, ele quer, como pai, que o filho pergunte qual a direção. Por quê? O pai tem mais experiência. O pai vai saber lidar com a situação mais que o filho. E, acima de tudo, o pai sempre quer o bem. O segundo fato que vai nos chamar a atenção aqui nesse tópico de número 2 é que a crise ela pode ser causada pela desobediência. Olha que interessante. A crise ela pode ser por falta de diálogo com o Pai Celeste primeiro e segundo pela desobediência ou decisões precipitadas. Quando é aquela coisa que acontece com nós servos de Deus, com todos nós servos de Deus, é quando nós ouvimos a voz de Adonai e ainda assim nós vamos ao rumo diferente. Observe que muitos servos hoje está sabendo que não é para fazer, sabe que não é de Deus, tem todas as ênfases, com todas as palavras na própria Bíblia, que não é do agrado de Deus, mas ainda assim ele continua naquela caminhada, rumo ao desfiladeiro. E terceiro tópico que você vai falar para a sua sala de aula é que nem sempre a crise ela é causada por uma dessas teses, ou por desobediência ou por falta de diálogo, mas pelo fato de que o nosso Deus ele está nos preparando para algo bem maior, para algo bem superior, para algo bem específico de um chamado, além do que nós pensamos. Isso você deve falar na sala de aula. Quer algo sobre isso, biblicamente falando? Vamos para a Bíblia? Jó 1, o versículo de número 1, diz o seguinte, olha que interessante esse versículo. Jó 1, o versículo de número 1, ele diz o seguinte, Jó 1, 1. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Esse homem era irrepreensível e reto. Ele temia a Deus e se afastava do mal. Então entenda, nesse tópico, nem sempre as crises elas podem ser causadas ou pela desobediência ou pela falta de comunicação, nós podemos falar aqui de diálogo com o Pai Celeste. Às vezes, Deus quer nos provar para nos dar algo maior. É o caso de Jó. A Bíblia diz no Jó capítulo 1, versículo 1, que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era irrepreensível, mas ainda assim ele passou por uma crise. E qual era o motivo da crise? Jó precisava conhecer a Deus não de ouvir, mas ele precisava agora ver Deus no literal. Ele precisava ter experiências com Adonai. E isso é de extrema importância. No tópico de número 3, do item 2, ele traz consigo uma reflexão para nós servos de Deus, que nós precisamos levar em consideração sobre a modernidade. Por que eu estou falando isso? Porque fala assim, Abraão passa pelo Egito. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala, e é algo muito moderno que eu vou falar aqui, talvez você não concorde, mas é algo muito moderno, que a semente da promessa que foi feita por Adonai, ela vai sofrer intempéries todos os dias. Observe, como servos atual, nós precisamos entender que a fidelidade ela deve nos acompanhar até nos momentos das crises. Querido, ela não nos deve acompanhar somente na área espiritual, não, de maneira nenhuma, mas ela deve nos acompanhar principalmente na área física. A fidelidade não deve vir somente na área espiritual, ela deve nos acompanhar na área física. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque Satanás ele precisa entender
que se nós somos fiéis sobre o pouco, nós também somos fiéis sobre o muito. E se nós somos fiéis sobre o muito, nós também somos fiéis sobre o pouco, como diz a palavra. É interessante que se Deus nos proporcionou fidelidade sobre o muito, agora na crise, Deus vai nos proporcionar sermos fiéis também sobre o pouco. Nós não servimos a Deus pelo que Ele nos deu ou pelo que Ele nos dará. Não, pelo contrário, nós o servimos porque Ele nos amou primeiro. Nós o servimos porque Ele deu a vida no Calvário, porque Ele se entregou em favor de nós pecadores. Então, a sua sala precisa entender que a modernidade, ela traz consigo um atributo interessante, de que nós não precisamos dizimar, de que nós não precisamos ofertar, que isso é coisa do Antigo Testamento. E essa modernidade tira a prosperidade que Deus tem para aqueles servos fiéis. Tira a prosperidade para aquele que continua permanecendo fiel ainda na crise. Muita gente na crise diz assim: por que você está sendo fiel? Por que você não pega seu dinheiro e compra alimento? Por que você não pega seu dinheiro? Querido, não ouça Satanás. Quem é fiel sobre o pouco ou sobre o muito, Deus coloca, diz a palavra de Deus. E há algo interessante, Provérbios 3, e aqui eu vou ler um livro de Provérbios 3, o versículo de número 9, olha o que diz Provérbios 3, versículo 9. Honre Adonai com a sua riqueza e com as primícias, quer dizer, os primeiros de todo o seu rendimento. Então os seus celeiros ficarão cheios e os seus jarros transbordarão com vinho novo. Sabe o que é vinho novo? É porção dobrada. É aquilo que foi de primeira qualidade, aquilo que foi pisado primeiro, aquilo que foi feito primeiro. Não é algo... A uva, a primeira uva, ela produz o melhor vinho. A segunda uva é o resto, é o que nós chamamos de sangria. Não é mais vinho, é sangria. E nesse texto, Deus está falando que aquele que honra Adonai com a primícia, ele recebe vinho novo. Ele não recebe sangria. Eu não estou falando aqui para você ficar alimentando pastor. Não estou falando isso não, querido. Livre de mim. Eu estou dizendo que você precisa ser fiel. O que vão fazer é problema deles. Quando você é fiel, Deus te honra. Deus estabelece um princípio com você de obediência. É isso que você fala na sala de aula. Ok? Já no tópico de número 2, a revista vai tratar sobre Ló é atraído por aquilo que vê. Quantos de nós não estamos sendo atraídos por aquilo que vimos, querido? Há uma febre hoje no mundo, no que nós chamamos de pirâmide. É tanta coisa que já surgiu nesse país, é tanta coisa que surgiu nas nossas cidades, e as pessoas são arredadas por essas coisas de, não sei o que, ganha dinheiro fácil, invista não sei quanto, seu dinheiro multiplicará. Querido, quanta coisa fácil tem feito que nós caiamos nas tentações. Leve para a sua sala de aula que nesse tópico há algo tremendamente de Deus aqui para que você discuta, que a ingratidão, a raiz da ingratidão, ela pode nos trazer males que nos afetam em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então o termo ingratidão é o mesmo que murmuração, e ambos são tratados como sendo a coisa mais justa, que é não é somente uma simples reclamação, mas sim um protesto chamado rebeldia. É interessante que junto com esse protesto chamado rebeldia vem o que nós chamamos de egoísmo, vem a difamação. Isso é ingratidão. Junto com esse contexto, Deus trata isso como pecado. Então a ingratidão é egoísmo, é rebeldia, é difamação, e ambos são pecados diante de Adonai. Quer algo bíblico sobre isso? Sim, vamos lá. 1 Coríntios 10, o versículo de número 10 e 11 diz o seguinte, olha o que diz o texto. Diz assim: e não murmurem como alguns deles que foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram e eles como prefigurações históricas, e foram escritas como advertência para nós que vivemos no Atchar Hayam, ou seja, nos dias atuais. Essa é uma especificação de Paulo falando sobre os antepassados,
Nós precisamos aprender com os antepassados. Então a diferença entre Abraão e Ló era justamente a gratidão por tudo que Adonai lhes havia colocado para administrar. Enquanto Abraão era grato, Ló, ele não se manifestava como servo. Vamos na Bíblia, Gênesis 13, o versículo de número 3 e 4, é isso? 3 e 4, Gênesis 13, o versículo de 3 e 4, olha que interessante que diz o texto. Diz: tão logo deu sequência às viagens desde o Negev, chegou a Beit-El, o lugar em que sua tenda tinha estado no início, entre Betel e Ai, onde ele construiu o primeiro altar, e ali Avrão invocou o nome de Adonai. Abraão volta a peregrinar, e nessa peregrinação ele chega ao mesmo lugar onde ele tinha estado no primeiro estágio. Sabe o que ele faz, querido? A mesma coisa que ele fez no início. Ele se curva, ele levanta um altar e ele traz consigo a adoração. Isso é interessante, que as nossas decisões, elas têm que vir regradas de adoração. As nossas decisões, elas têm que vir regradas de joelho no chão e principalmente de agradecimento a Deus, ainda que seja pela crise. Eu louvo a Deus por tudo. Eu estou num momento de crise terrível, mas eu continuo adorando a Deus. Você acha que é fácil estar aqui gravando lição e passando pelos mesmos problemas que você está passando aí? Não é não, querido. Eu trabalho e tenho os mesmos problemas que você tem. Eu tenho empresa e tenho os mesmos problemas que você tem. Eu sofro perseguições assim como você sofre. E acima de tudo, eu continuo glorificando a Deus como você também vai continuar após essa revista. Eu tenho certeza disso. Deus traz em tempo e a tempo algo para que nós possamos aprender. Deus é fiel, querido. Ele não traz nada por um acaso. Não. Deus é perfeito. O tópico número 2 da nossa revista, ele fala sobre a decisão de Abraão. Nesse tópico, há algo interessante que fala que o patriarca logo tentou resolver a situação conflituosa. Leve para sua sala que a sabedoria de Abraão, ela nos leva a entender que os piores conflitos existentes em nosso meio, eles devem ser resolvidos com a presença de Adonai. Eles devem ser resolvidos com a presença de Deus. Abraão, ele nos dá um grande exemplo em não falar mal do seu sobrinho, em não se apossar em nada do seu sobrinho, em nada de Ló, e não ter preferência na escolha. Abraão, ele nos mostra o quanto ele estava confiante em Adonai, querido. Ele não saiu escolhendo nada, não. Ele faz como Josué: o que sobrou foi o Monte Hebron, me dê. Olha, Abraão, ele nos mostra que ele trazia consigo, ele traz consigo um espírito de paz, um espírito de um homem tranquilo que confia em Deus. Será que você nos últimos dias tem trago com você um espírito de paz? Será que nos últimos dias você tem confiado que esse problema que você está passando é somente Deus que pode resolver e não é você? Será que você entendeu que o seu dinheiro não pode te trazer a felicidade que somente Deus é capaz de te dar? Será que você não entendeu agora que somente Adonai pode te dar um repouso tranquilo e acampar aos anjos ao seu redor? Será que você não entendeu que a solidão que você tem vivido é para que você aprenda que os seus momentos não são momentos regrados de festas, mas devem ser momentos regrados da presença do Espírito Santo? Será que você não entendeu que tudo que você está vivendo é para que você se aproxime de Adonai ainda mais? Entenda, essa luta e essa peregrinação, essa perseguição que você está passando é para que você se aproxime e para que você seja experimentado, porque quando o ourive senta para detalhar algo no ouro, ele só levanta quando a sua imagem se reflete no ouro. Deus está te provando para que você vá a lugares onde você nunca foi, para que você experimente ocasiões e para que você viva momentos que você nunca viveu e que as pessoas zombam quando você fala que vai viver.
Deus é contigo, que não se esqueça disso. Ele é fiel e Ele vai cumprir no seu tempo. Não é no seu tempo humano, mas no tempo dele, porque Ele é Deus. O tópico de número 3, ele fala a escolha precipitada de Ló. Nesse tópico, fale para a sua sala que as decisões sem a presença de Deus nos levam ao fracasso. Observe que na atualidade, que grande parte da igreja atual, grande parte dos líderes atuais, eles não têm um momento de orientação, eles não têm na atualidade um momento de convicção, um momento de espiritualidade com Deus. A atualidade está nos mostrando que o respeito foi perdido. É interessante que o amor ele foi afetado, o respeito foi jogado fora. Querido, o egoísmo levou essa geração a pensar que tudo gira em torno deles mesmos. Esse pensamento ele é egocêntrico, ele traz ao homem a pior maneira de se aprender. Qual é a maneira? A maneira que nossos avós falavam, que nossos pais falam, quebrando a cara. Eles querem aprender quebrando a cara. Deus, querido, Ele sabe das nossas escolhas. E é interessante que Ele sabe quando nós fazemos com segunda intenção e principalmente quando nós fazemos para o seu reino. Deus ele sabe diferenciar, Ele é onisciente, onipresente e Ele sabe qual é a decisão que você tem tomado. Ele sabe qual é a decisão que você está para fazer, se é para você ou se é realmente para que o reino cresça. Quer algo bíblico nesse tópico de número 3? Vamos para a Bíblia então, querido. Provérbios 23, do versículo 10 ao versículo 11. Olha o que diz esse texto. Diz assim: não remova os marcos antigos, nem invada a terra dos órfãos, porque quem os defende é poderoso. Ele lutará contra você para protegê-los. Eu vejo tanta gente falando, não remova os marcos antigos, referente à doutrina, aos costumes. Querido, quando nós fazemos análise desse texto, quando nós fazemos uma exegese desse texto, existia em Jerusalém algo fantástico, que eram as pedras de esquinas, que eram denominadas, que eram feitas para que marcassem os terrenos. É como hoje nós fazemos piquetes para marcar a dimensão de um terreno 10 por 30. Antigamente existia isso, e as pessoas iam lá e removiam de lugar para ganhar um pedacinho a mais da terra. Então é isso que o próprio Adonai está dizendo: não remova os marcos antigos, nem invada a terra dos órfãos. Significa que você não deveria se aproveitar da situação. Nesse tópico 3, você fale para a sua sala que nós não devemos ter segunda intenção nas coisas do reino de Deus. Não podemos ter segunda intenção quando se trata do reino de Adonai, porque Ele sabe de tudo que nós estamos fazendo, ok? Já no tópico de número 3 da nossa revista, fala Ló, um caso de prosperidade e perdas. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala que a beleza das coisas ela pode ofuscar os nossos olhos espirituais. Quando nós nos encantamos, querido, com as coisas deste mundo, nós deixamos de lado o presente. E o que é presente? Presente é aquilo que Deus nos dá hoje. É aquilo que Deus está te dando agora. Você está assistindo um vídeo, é um presente de Deus. Então, a palavra presente significa que é aquilo que Deus tem para você exatamente agora. É aquilo que Deus te proporcionou para que você viva agora. E também o futuro, que é algo que Deus pode te garantir na eternidade. Deus pode te garantir no amanhã. Então entenda, leve para a sua sala de aula, que Ló, ele se esqueceu que os seus bens foram parte da bênção que Adonai tinha para Abraão. E o separar de Abraão, sem honrar Abraão, sem honrá-lo, é o mesmo que separar de tudo que ele possuía. Olha que interessante. Deus sempre colocará ao nosso lado pessoas que trará ao nosso convívio bênçãos sem medidas. Vai sempre trazer coisas boas em nosso viver. Eu quero mandar um grande abraço para os meus vizinhos, Dona Maura, principalmente aqui a Junice. Tem dia que eu estou lá em casa com a fome, com preguiça de fazer café, minha vizinha chega, bate no portão e traz biscoito frito para mim, traz café quente para mim. Querido, tem dia que eu estou lá em casa pensando e louvando a Deus que alguém me convide para o churrasco, ela chega lá em casa e me chama para o churrasco.
Os vizinhos são bênçãos de Deus para a nossa vida, querido. E a revista vai falar sobre isso. Tem pessoas que não conseguem ter vizinhos, querido. Se você não consegue ter vizinho, você também não é um bom vizinho. Há um provérbio fantástico assim: você quer ter amigos? Simplesmente seja um. Tem pessoas que não conseguem ter amizade, mas ela não é amigo. Ela não consegue. E isso deve ser levado para a sala de aula, querido. Então, fale sobre isso nesse tópico número 2. Fale sobre isso, que Abraão, ele se separou dos seus bens quando ele não honrou Ló. Ele não honrou Ló. Vamos para Provérbios. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é fantástica. Contra a Bíblia não há argumento. 27, o versículo 10, a parte B, olha que interessante, diz assim: não abandone o amigo que também é amigo de seu pai. Aí ele entra dizendo: não, é melhor o vizinho próximo do que o irmão distante. Falei que nós íamos falar sobre vizinho? Então entenda, tem vizinhos que, vou falar aqui, a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Tem vizinhos que é mais chegado que irmãos, querido. Tem vizinhos que é mais chegado que irmãos. Então entenda essa situação, que eles eram parentes, mas Ló não agradecia a Deus como Abraão. Ló não cultuava a Deus como Abraão. Então a bênção que Ló estava vivendo era realmente a bênção de Abraão. Estava nas costas, no literal ali de Abraão. No tópico de número 2, do item 3, fala sobre a guerra dos reis. Nesse tópico, leve para a sua sala que decisões precipitadas sempre nos levam à ruína. Sempre as decisões que você tomar precipitadamente sempre vai te enganchar a língua aqui, sempre vai te trazer ruína. Quando nós agimos sem a direção de Deus, nós vamos dar com burros na água. Entenda, Ló amargou a perca de todos os seus bens. Ele foi levado cativo. Ele viveu momentos terríveis com sua família em cativeiro por conta de um desentendimento que poderia ser evitado. Querido, as bases de um grande relacionamento ainda é o perdão mútuo. Leve isso para sua sala. Ainda é o perdão mútuo, ainda é a singeleza da alma e, acima de tudo, um caráter brando. Nós precisamos, como servo de Deus, ter caráter brando. Números. Eu vou para a Bíblia, eu amo a Bíblia. Números 20, o versículo de número 12, diz o seguinte, olha o que diz o texto. No entanto, Adonai disse a Moshe e a Arão: por vocês não terem confiado em mim, fazendo com que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, não levarão esta comunidade à terra que dei a vocês. Olha, querido, isso aqui fala que Moisés precisava ter um coração brando naquele momento de tocar na rocha. É interessante que muitos teólogos dizem que Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. E há um certo contexto aqui que nós devemos entender. A Bíblia diz que, olha o que diz a Bíblia: no entanto, por vocês não terem me adorado ou confiado, na versão judaica, ou adorado é a mesma coisa, em mim, fazendo com que eu fosse considerado santo pelo povo. Então, o problema aqui não foi Moisés tocar na rocha por 2 vezes, não. O problema aqui foi Moisés não adorar a Deus como fez Abraão. O problema aqui foi Moisés não venerar o Senhor, não honrar a Deus na frente do povo. Moisés estava com o coração conturbado? Claro que Moisés estava com o coração conturbado, mas não foi o ferir a rocha 2 vezes, até porque lá no livro, lá atrás, lá em Êxodo, ele pega o cajado, toca na rocha e faz a mesma coisa, e nem por isso Deus vai haver condenado. Mas foi o fato dele não se prostrar diante de Deus para honrar a Deus como todos os homens deveriam fazer. Preste atenção nisso aí, cuidado com a heresia, ok? Então fale para a sua sala que nós deveríamos sempre ter um caráter brando, levar consigo a singeleza na alma, levar consigo paz de espírito, como Abraão levava, como o próprio Isaac levava. E querido, esses homens eles eram tão brandos, tão mansos, vou usar essa palavra, que eles chegaram a mentir com medo de morrer. Se fosse homem de guerra, querido, partia para a espada, não queria nem saber, ainda mais tomando a mulher. Abraão fica com medo de perder a mulher, fala para a mulher mentir. Isaac depois vai fazer a mesma coisa, tão brando que eles eram. Puxou de família, querido. O tópico número 3 fala
fala sobre o tópico 3, fala a escolha precipitada de Ló. Nesse tópico, já terminando a sua aula, fale para a sua sala que quem conhece e se entrega a Adonai, quem se entrega a Deus, ele não traz consigo ódio, ele não traz consigo rancor, ele não traz consigo a vontade de vingança. Por quê? Porque o amor do Pai agora passa a agir nessa nova criatura. Quando nós manifestamos, querido, rancor, quando nós manifestamos ódio, quando nós manifestamos aqui a vontade de vingança, nós estamos ressuscitando o velho homem. E nós, como servos de Deus, não podemos deixar que esse velho homem seja maior que os projetos que Cristo tem para a nossa vida. Nós precisamos entender que o Pai Celestial, ele tem algo fantástico, fenomenal, como diz o ditado lá na frente para nós servos. Mas nós precisamos confiar nele e não deixar que o velho homem traga essa raiz de amargura. Querido, o perdão sara. O perdão cura. Existem pessoas com câncer, existem pessoas entrando em depressão porque não liberaram o perdão. E você, como servo de Deus, precisa cultivar na sua sala uma raiz de paz, uma raiz de alegria, uma raiz de tranquilidade. E acima de tudo, o amor eterno e fraternal que Jesus sempre levou. Há algo magnífico na Bíblia para isso. Vamos lá no livro de 1 Pedro, é isso? 1 Pedro, isso mesmo, 1 Pedro 1, o versículo 15 e 16, diz assim: ao contrário, seguindo o santo que os chamou, tornem-se santos em tudo o que fazem, porque Ataná, ou seja, as Escrituras diz, vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Sabe o que significa isso? Não é pregar santidade não, querido. Igual muitos pegam esse versículo aqui e dizem, você tem que ser santo porque o Pai Celestial é santo e porque você deve... Querido, não é só ser santo no quesito espiritual, não é ser santo no quesito carnal. Santidade, raiz de paz é santidade. O que adianta você falar em mistério, bradar na terra, terra, como eu vejo inúmeros homens fazendo aí, pular em espírito, sapatear, levantar banco na cabeça, mas lá fora anda caçando tumulto com todo mundo. Santidade, ela é vivida, não só na igreja, mas principalmente na comunidade onde você está, principalmente no seu trabalho, principalmente na sua faculdade. Santidade, você deve espalhá-la aonde você estiver. E você espalha a santidade vivendo um caráter cristão. Eu espero que você tenha tirado proveito dessa aula. Eu espero que essa aula seja uma aula extremamente espiritual e, acima de tudo, seja uma aula para que você possa dar um toque no seu aluno, para que ele possa entender que Adonai continua querendo a proximidade. Adonai continua querendo ser pai e, acima de tudo, ele continua querendo manifestar a sua glória em nosso meio. Até a próxima pré-aula. Eu me despeço de você com um grande abraço e Ahem Shalom.